Então, eu trouxe hoje para vocês a correção dos exercícios que eu passei para vocês, tá? Na força-peso, eu não vou fazer os 4 exercícios porque é o jeito de fazer o mesmo. Vou fazer a letra A e a letra B. A letra C e a letra D é a mesma coisa, só muda os valores, tá? Então, vamos começar com os exercícios de força-peso. Já peço desculpa pela minha letra, faz muito tempo que eu não escrevo realmente em caderno. Então, calcule o peso de uma pessoa de 80 kg nos seguintes locais. Letra A, terra. Então, na letra A, o G vale 9,80 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Lembrando que a fórmula para força-peso é peso igual a massa vezes a gravidade. Peso é dado em newtons, a massa é dada em quilogramas e o G em metros por segundo ao quadrado, tá? Essa massa pode ser em gramas, mas nos casos que a gente vai trabalhar, vai ser normalmente em quilogramas. Então, na letra A, a informação que eu tenho, que o G vale 9,8 e a massa é sempre a mesma, 80 quilogramas. Eu quero descobrir o peso. Lembra que eu falei para vocês sempre tirarem os valores primeiro? Então, é isso que eu estou fazendo. Agora que eu tenho todas as informações, eu vou usar a fórmula. P igual a M vezes G. O P é o que eu quero descobrir, então, eu vou escrever ele de novo e vou manter o igual. O M vale 80 vezes o G, 9,80. Multiplicando esses dois valores, eu chego no valor de 784 newtons. Agora, isso é a letra A. Letra B, o que muda? O valor do meu G não é mais 9,8. O meu G na Lua é 1,60 metros por segundo ao quadrado. A minha massa continua sendo 80 quilogramas. E eu ainda quero saber o peso. Então, vou usar a fórmula para descobrir. P igual a M vezes G. O P eu não tenho, vou deixar do jeito que tá. Mantenho igual. O M é 80 e o G 1,60. Fazendo essa multiplicação, eu chego no valor de 128 newtons. A letra C e a letra D, passo a passo é o mesmo, só vai mudar o valor do G. Agora, os exercícios de aceleração. Na letra A, ela é teórica, e eu vou explicar ela, caso vocês ainda tenham dúvida, utilizando os exercícios. Então, vou pular para a letra B. Qual a aceleração média de um ciclista que passa de 5 metros por segundo para 15 metros por segundo em 7 segundos? Vamos lembrar que a fórmula de aceleração é variação de velocidade por variação de tempo. Lembrando que variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial, sobre uma variação de tempo, que também pode ser final menos inicial. Já quero falar que teve um errinho na hora de passar para o gabarito sobre a resposta da letra B, ou da letra A, da letra B. Enfim, vamos corrigir. Então, na letra B, eu tenho algumas informações. Vamos entender o que a letra B diz. Tem um ciclista que estava andando a 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. O que é medido em metros por segundo? Aceleração, velocidade ou tempo. A aceleração normalmente, ela é colocada em metros por segundo ao quadrado. A velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora. E o tempo é em segundo ou em horas, geralmente, tá? Então, letra B. Ele estava em 5 metros por segundo. O primeiro valor de velocidade que eu tenho é 5 metros por segundo, ou seja, essa é a minha velocidade inicial. Velocidade inicial, 5 metros por segundo. E ele passa para 15, ou seja, a velocidade final dele é 15
metros por segundo. Em 7 segundos, o que é medido em segundos? O tempo. Então, minha variação de tempo é 7 segundos. E ele pede para calcular a aceleração. Então, vamos lá. A aceleração é, nesse caso, eu tenho a variação com dois valores. Então, vou utilizar o primeiro, a velocidade final é 15, menos 5 da velocidade inicial, dividido pelo tempo, que nesse caso é 7 segundos. Então, eu tenho que a aceleração, 15 menos 5, primeiro resolve essa parte aqui de cima, 15 menos 5, 10, dividido por 7. Esse valor é de aproximadamente 1,42 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade de medida. Essa é a letra A. A letra B, desculpa. Letra C. Na letra C, eu tenho que um carro está parado num semáforo. Se ele está parado, qual que é a minha velocidade inicial? 0. Ele está parado. E ao acender a luz verde, o motorista acelera e chega a velocidade de 60 km. Essa segunda velocidade é a minha velocidade final. 60 km por hora. Em 5 segundos. Então, o tempo total que isso demorou para acontecer, que ele estava parado e andou, e chegou a 60 km por hora, foi 5 segundos. Qual a aceleração desse carro? Primeiro, aqui eu tenho em segundos e aqui eu tenho em horas. Então, eu tenho que transformar uma dessas unidades. Sempre vai ser mais fácil transformar a velocidade. Como é que eu transformo a velocidade? Lá nos exemplos, eu expliquei para vocês como é que faz essa transformação. Nesse caso, eu vou dividir esse valor por 3,6, que dá 16,66 metros por segundo. Agora sim eu posso calcular a aceleração, porque eu tenho essa unidade em segundos e essa unidade em segundos. A aceleração é igual à velocidade final, nesse caso, minha unidade em metros por segundo, 16,66, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo, 5. Nesse caso, se eu tenho 16 e continuo com 16, não perco nada, eu tenho ainda 16,66, dividido por 5. Essa divisão vai ter o valor de 3,33 metros por segundo ao quadrado. Sempre lembrando de colocar a unidade de medida no final. Agora, a letra D. Na letra D, a fórmula ainda é a mesma. A aceleração é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo. Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Eu sempre vou fornecer essas fórmulas para vocês, tá? Vocês não precisam decorar elas. Letra D. Uma moto está trafegando com velocidade de 40 km por hora. Então, ela está andando. A minha velocidade inicial, nesse caso, é 40 km por hora. Na rua 29 de julho, quando o motorista avista um pedestre na faixa logo à sua frente. Ele demora 4 segundos, então, meu tempo, 4 segundos, para parar completamente. O que é estar parado? Que a minha velocidade é 0, nesse caso, minha velocidade final. Qual a aceleração? Então, vamos lá. A aceleração é igual. Velocidade final, a minha velocidade final é 0. Menos o 40 km por hora. O que tem de errado? Isso aqui tem segundos, isso aqui tem horas. Preciso transformar primeiro. Dividindo por 3,6. 40 dividido por 3,6 é igual a 11,11 metros por segundo. Voltando. Menos a minha velocidade inicial, em metros por segundo. 11,11. Sobre o tempo, 4. A aceleração é igual
Se eu não tenho nada e eu peço R$11 emprestado, eu fico devendo R$11. E o tempo. Dividindo esses dois valores aqui, eu tenho que o sinal eu mantenho, o negativo eu mantenho e faço divisão, que dá 2,77 metros por segundo ao quadrado. Então, lembram que lá na letra A perguntava qual era a diferença entre aceleração negativa e positiva? Quando a aceleração é positiva, nesse caso aqui, aceleração, se não tem nada, eu tenho um positivo aqui escondido, né? Se essa minha aceleração é positiva, o que significa? Que a minha velocidade aumentou. Nesse caso, era 5 e foi para 15. Na C, também é positiva. Também aumentou a velocidade. Ele estava em 0 e foi para 60 km por hora. Quando ela é negativa, que é o que a gente tem aqui nesse exemplo, diminuiu a velocidade. Ele estava em 40 km por hora e ele parou. Assim como ele podia estar em 40 km por hora e diminuir para 20. Também teve uma diminuição de velocidade. Se diminuiu a velocidade, a aceleração é negativa, que é aquilo que eu falei do freio e do acelerador. O acelerador de um carro, ele sempre vai colocar uma aceleração positiva, porque ele vai aumentar a velocidade daquele veículo. Agora, se eu freio, eu vou diminuir a velocidade. Vai ter um valor negativo de aceleração e eu vou diminuir a velocidade. Então, é isso dos exercícios de aceleração.